Segunda parte do vídeo, então, nós temos que na submissão do PIPAP eu tenho uma corrida significativa de produção, ou seja, um lote piloto que eu vou utilizar para que eu possa analisar o meu processo de fabricação. Então eu preciso ter aí pelo menos um turno de produção, um mínimo de 300 peças consecutivas para que eu possa fazer uma análise significativa das variações do meu processo, e aí eu vou verificar então o comportamento do ferramental, dos medidores, do processo, dos materiais, dos operadores e por aí vai. Cada processo de produção, linha de montagem duplicada ou célula de trabalho, cada posição, cada matriz, cada molde, cada ferramenta, cada modelo deve ser medido e as peças representativas deverão ser testadas. Ou seja, eu vou testar tudo o que é necessário para uma produção em linha, uma produção em série, uma produção seriada, para saber se dentro da estrutura que eu montei para desenvolver aquele produto, se eu consigo, dentro de um turno e dentro de 300 peças consecutivas, se eu consigo atingir e manter os requisitos satisfeitos dos clientes. Então nós temos aí os requisitos do PIPAP, são requisitos de projeto, os desenhos, os dados matemáticos, as normas, ou seja, o que eu preciso atingir para que eu possa dizer que o produto e o processo estão aprovados. Então, dentro dos requisitos, eu tenho alterações de documento autorizados pela engenharia, eu tenho aprovação da engenharia do cliente e eu tenho aqui um FIMEA de projeto que pode ser aplicado para uma família de peças. Lembra que a gente já falou que uma família de peças são peças que possuem similaridades ou semelhanças dentro dos seus processos de fabricação. Então, quando se for analisar os modos de falha deste processo, deste projeto, você pode escolher uma família de projetos ou uma família de processos, por exemplo, uma família de produtos que você pode aplicar um FIMEA único, que ele vai servir para várias famílias de produtos, ou falando melhor, ele vai servir para vários produtos dentro da mesma família. Agora sim, melhor explicado. Outra coisa que é requisito do PIPAP é se fazer um fluxograma de processo, ou seja, determinar um fluxo dentro do seu processo que descreva a sequência de operações necessárias para que a matéria-prima se transforme em produto acabado. A outra coisa que se necessita dentro do PIPAP é o FIMEA de processo, que também pode ser aplicado para uma família de peças. Então, vendo aí a diferença entre FIMEA de processo e FIMEA de projeto, o FIMEA de projeto é o FIMEA de produto, ou seja, eu estou verificando as características do produto e os modos de falha do produto, ou seja, do que eu estou produzindo, do produto e não do processo. O FIMEA de processo, ele vai verificar os modos de falha do processo de fabricação. Então vamos dar um exemplo aí. Se eu tenho um produto, vamos chutar um produto qualquer aí, eu tenho aí um container, eu produzo container, eu produzo caçamba de cato-entulho. Vamos dar um exemplo aí, eu tenho uma produção de caçambas de cato-entulho. O FIMEA do produto é o FIMEA da caçamba. Este é o produto. Então, como é que o produto pode falhar? Ele tem vários modos de falha do produto. Agora, se eu estou fazendo o FIMEA de processo, eu estou falando sobre os processos de fabricação do produto e não mais do produto. Então, como pode falhar o processo de fabricação? Eu posso falar
dos modos de falha do produto, ou posso falar dos modos de falha dos processos de fabricação desse produto. Então, o modo de falha do produto caçamba. O modo de fixação da caçamba no caminhão. Pode ocorrer alguma falha. Se não estiver com o material correto, pode ser que tenha algum tipo de problema. Vamos chutar aí. Aí eu estou analisando o produto. Se eu for analisar o processo, vou analisar o processo de dobra, de chapa, vou analisar o processo de solda, o processo de montagem, alguma coisa desse tipo. Então, a diferença entre o FIMEA de projeto, que tem como foco o produto, ou o FIMEA de processo, que tem como foco as etapas do processo de fabricação. Aí, tudo isso, tanto do projeto, que é o produto, quanto do processo, todas as características devem estar dentro de um plano de controle, que define os métodos utilizados no controle do processo para atender os requisitos do cliente, ou seja, como que eu vou controlar o meu processo para garantir que o cliente quer seja atendido. Mais uma vez, eu posso fazer o plano de controle por família, e também a aprovação do plano de controle deve seguir os requisitos dos clientes. Depois, como requisito do processo de aprovação ainda das peças de produção, eu tenho também um estudo do MSA, o estudo da análise do sistema de medição, como, por exemplo, estudos de repetibilidade, reprodutibilidade, tendência, linearidade, estabilidade para todos os equipamentos usados em meios de medição e ensaio. Ou seja, eu vou determinar se a estrutura que eu utilizei para controlar todas as características que atendem aos requisitos do cliente, se tudo que eu estou medindo está adequado dentro da repetibilidade, reprodutibilidade, se tem alguma tendência, linearidade, estabilidade do sistema de medição. Isso vai fazer com que eu tenha confiabilidade nos dados e, de uma maneira estatística, eu tenha uma minimização, uma redução dos riscos, já que a estabilidade é garantida por meios adequados de medição. Então aqui a gente tem tendência e variabilidade, que são estudos feitos para que possa ser efetivo o controle e a aprovação do processo de fabricação. Esta estabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade estão diretamente ligados com o processo de fabricação dos produtos. Se o processo de fabricação dos produtos tem estabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade, a variabilidade é pequena. Isso significa que há uma linearidade em relação aos resultados obtidos, e se isso estiver alinhado com os requisitos do cliente, o cliente vai ficar extremamente tranquilo, porque tudo que você está produzindo está de acordo com o que ele esperava em relação aos requisitos, ao cumprimento dos requisitos, aos objetivos, dentro de uma estabilidade, dentro de uma repetibilidade, dentro de uma reprodutibilidade que garantem o sossego dele. Então, resultados dimensionais, resultados do material e desempenho terão que compor o PIPAP, ou seja, todos os resultados dimensionais, tudo que for medido, que foi utilizado para aprovar uma medição, deve estar dentro desse documento registrado aqui como medições e também análise do material, ou seja, se o material que eu estou utilizando para desenvolver o produto, se ele atende os requisitos de desempenho,
Resultado dos testes de material, então eu posso ter testes destrutivos e não destrutivos, então eu preciso informar como que eu vou testar o material e todas essas informações deverão estar dentro de um plano de controle. Como é que eu falo que o meu material que eu recebi do fornecedor está aprovado para adentrar a produção e virar produto? Como é que eu falo que eu tenho um material que está ok? Eu vou fazer testes nesses materiais. Então eu posso fazer testes destrutivos ou testes não destrutivos. Eu preciso colocar todos esses testes e essas metodologias, frequências de inspeção, métodos de inspeção e essas aprovações todas dentro de um plano de controle. Resultado de desempenho, exatamente o resultado destes testes dos materiais. Aqui, ó, a organização deve efetuar o estudo do MSA, que é a análise do sistema de medição, para entender como as medições afetam os estudos. Ou seja, eu estou medindo corretamente, eu estou medindo com o instrumento correto, eu estou medindo de modo correto, eu estou medindo na frequência correta. Tudo isso vai fazer parte dentro desse estudo de MSA. Quando não existir característica especial, o cliente pode determinar que os estudos sejam feitos em outras características. Então, os clientes podem determinar qual é a análise do sistema de medição para cada uma das etapas ou características que ele identifique como sendo características importantes dentro do projeto. Então, a gente tem aqui, ó, os índices de qualidade, lá, o CP, CPK, que são os índices que vão mostrar a capacidade do processo em atingir os requisitos. E aí nós temos aí algumas metas que são esperadas dentro de uma análise da capabilidade. Quando os índices CP, CPK, PP ou PPK forem calculados, eles precisarão estar acima de 1,67 para ser considerado aprovado. Entre 1,33 e 1,67 ele pode ser aceito mediante a aprovação do cliente, ou seja, tem uma estabilidade menor, porém se o cliente aceitar esta estabilidade um pouco menor e ele verificar que isso não oferece risco para ele, ele pode aceitar. Um índice menor do que 1,33, o representante do cliente deve ser contatado, ou seja, ele só vai assinar se isso não representar nenhum risco de qualidade, de segurança, de custo ou de qualquer coisa que o cliente tenha estabelecido enquanto requisito. Então, ao alcançar o critério de aceitação dos estudos iniciais de processo, é um entre inúmeros requisitos do cliente para a aprovação do PIPAP. Então aqui a gente só está falando em relação aos critérios de aceitação dentro da análise estatística do processo para se verificar a capacidade que o processo tem de atender aos requisitos. Então, se o processo é instável, se o processo é estável, se o processo tem uma especificação ou uma distribuição não normal, a distribuição normal é aquele sino ali, ó. Ações tomadas quando não atendimento dos critérios, então eu preciso ter um plano de ação para que cada operador saiba exatamente como proceder quando não atingir os requisitos do cliente. Vou fazer um intervalinho, vou para a parte 3, daqui a pouquinho voltamos.